Você já se perguntou quantos segredos o livro de Gênesis ainda guarda? Ali não temos apenas a criação do mundo e a história de Adão, Eva, Noé ou Abraão, mas também profecias misteriosas, palavras enigmáticas que atravessaram séculos e continuam ecoando até hoje. Algumas dessas profecias apontam para o futuro da humanidade, outras revelam a vitória sobre o mal, e há ainda aquelas que parecem um enigma esperando ser decifrado. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 profecias mais misteriosas do livro de Gênesis. E eu quero que você participe comigo. A cada profecia, escreva nos comentários o que você acredita que ela significa para a nossa geração. E se alguma delas falar forte ao seu coração, declare nos comentários frases de fé como: "Eu creio nessa promessa" ou "Essa palavra é para mim". Assim, este vídeo não será apenas uma explicação, mas um espaço de reflexão e de testemunho coletivo. Então se prepare, porque o que vamos ver agora pode mudar a forma como você enxerga as profecias bíblicas. A criação do universo pela palavra, Gênesis 1:1-3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. Gênesis 1:1-3. Esse é um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia. Ele nos mostra que tudo o que existe veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Nada foi criado por acaso, nada surgiu por acidente. Cada detalhe da criação é fruto da voz do Senhor que ordena, e tudo obedece. É maravilhoso pensar que Deus não precisou de ferramentas, nem de matéria-prima para criar. Ele simplesmente falou e o universo surgiu. Isso nos revela não apenas seu poder ilimitado, mas também sua autoridade absoluta. Onde havia trevas, ele trouxe luz. Onde havia vazio, ele estabeleceu ordem. Onde não havia vida, ele soprou existência. Assim também acontece conosco. Muitas vezes nos sentimos em meio ao vazio, à escuridão e à confusão. Mas quando a palavra de Deus entra em nossas vidas, tudo muda. Ele continua criando, transformando e dando sentido àquilo que parecia perdido. Por isso, creia que a mesma palavra que criou o universo é a que hoje pode recriar sua história, restaurar sua família, renovar suas forças e encher sua vida de propósito. Agora quero ouvir você. Deixe nos comentários uma afirmação de fé, proclamando que você crê no poder da palavra de Deus. Eu creio que a voz de Deus traz luz ao meu caminho. Assim como, no princípio, a palavra de Deus ordena vida sobre mim hoje. Se Ele criou o universo com a palavra, Ele também pode transformar a minha vida. A palavra de Deus é suficiente para colocar ordem em todo o meu caos. Escreva a sua declaração de fé nos comentários, porque cada vez que proclamamos a palavra, fortalecemos nossa confiança nele e testemunhamos do seu poder. A primeira profecia da Bíblia, a semente da mulher contra a serpente, Gênesis 3:15. Desde o início da criação, quando Adão e Eva caíram em pecado, a humanidade parecia mergulhar em trevas e perdição. A serpente havia enganado, o mal havia entrado no mundo e a desobediência trouxe dor, sofrimento e morte. Mas, naquele mesmo momento, Deus não deixou a humanidade sem esperança. Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira promessa de redenção, conhecida por muitos como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Deus disse à serpente: "Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça." Este versículo é mais do que uma frase. Ele é um marco eterno. Ele é a semente da esperança plantada no coração humano. Deus estava declarando: o mal não terá a última palavra. O inimigo não será vitorioso. Da mulher virá um descendente, e ele esmagará a cabeça da serpente. E assim, mesmo no meio da queda,
Deus anunciou a vitória. Mesmo no cenário da desobediência, ele declarou a promessa. Esse descendente é o próprio Jesus Cristo, que veio séculos depois, cumprindo essa palavra. Na cruz, o Filho de Deus enfrentou as trevas, sofreu a morte e, ao ressuscitar, esmagou a cabeça da serpente. A cruz que parecia derrota tornou-se o maior símbolo de vitória. O sangue derramado tornou-se a marca da redenção. A ressurreição se tornou o selo de que a promessa de Gênesis foi cumprida. Hoje, essa palavra continua viva. A serpente pode tentar, o inimigo pode se levantar, mas a profecia já foi cumprida em Cristo. E quem crê nele participa dessa vitória. Não importa a batalha que você enfrenta, não importa as vozes que tentam te derrubar. A promessa de Deus continua firme. O mal já foi vencido. Essa profecia não é apenas um texto antigo. Ela é uma mensagem pessoal para você. Deus está dizendo: eu já garanti a vitória. A semente da mulher, o Salvador, já esmagou a cabeça da serpente. E agora eu quero que você reflita. Se Deus cumpriu a maior promessa, a vitória sobre o mal, será que Ele não cumprirá também as promessas sobre a sua vida? Será que Ele não é fiel para restaurar, curar, libertar e transformar a sua história? Se você crê nisso, declare a sua fé nos comentários. Escreva frases de vitória, escreva frases de esperança. Testemunhe com as suas palavras. Escreva: eu creio na vitória de Cristo. A cabeça da serpente já foi esmagada. Jesus é a minha vitória. O mal não tem poder sobre mim, porque Cristo já venceu. Quanto mais você declara, mais a sua fé se fortalece. E este espaço pode se tornar um lugar de encorajamento, onde todos possam ler e sentir o poder dessa promessa se cumprindo em nossas vidas. Lembre-se, em Gênesis, Deus já anunciou a redenção. E em Cristo, ela já se cumpriu. A serpente foi derrotada. O mal não prevalecerá. A promessa é real. A vitória é certa. E ela já é sua, em nome de Jesus. O dilúvio universal e a Arca de Noé, Gênesis 6:17. A Bíblia nos conta, em Gênesis 6-9, sobre um dos episódios mais impressionantes da história da humanidade, o dilúvio universal. Naquele tempo, a maldade havia se multiplicado sobre a terra. A violência, a corrupção e a degradação espiritual dominaram os corações. Mas em meio a tanta escuridão, Deus encontrou um homem que andava com ele. Noé, um homem justo, íntegro em sua geração, que não se deixou contaminar pelo pecado que o cercava. Deus então revelou a Noé seu plano: julgar o mundo com águas que cobririam toda a terra. Mas também lhe deu a ordem de construir uma arca, não apenas como um meio de salvação para sua família, mas também como um símbolo eterno da graça e da fidelidade do Senhor. Imagine por um instante a cena: um homem erguendo uma gigantesca arca em terra seca, dia após dia, sendo zombado por muitos que não acreditavam. Para os olhos humanos, aquilo parecia loucura. Mas Noé creu. Ele obedeceu. Ele confiou. E quando as águas começaram a cair do céu e a jorrar da terra, o impossível aconteceu. A promessa de Deus se cumpriu. A arca, que antes parecia apenas madeira e trabalho, tornou-se o refúgio da vida. Esse episódio nos ensina que, mesmo diante de um mundo corrupto, a obediência e a fé podem nos salvar. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também um ato de amor. Porque após as águas baixarem, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a criação. O arco-íris seria o sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Hoje, o que essa história diz para nós? Que em tempos de escuridão, quando tudo parece perdido, Deus ainda chama homens e mulheres de fé para permanecerem firmes. Assim como a arca salvou a família de Noé, Cristo é a nossa arca de salvação, o refúgio seguro contra o juízo eterno. E aqui fica o convite para você.
Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários uma declaração de fé. Diga: eu confio no Senhor, mesmo quando não entendo o caminho. Minha casa está debaixo da proteção de Deus. Cristo é a minha arca de salvação. Deixe registrado sua fé, porque assim como Noé foi lembrado por sua obediência, cada palavra de fé que você declara hoje é um testemunho diante de Deus e das pessoas. A aliança com Abraão, uma bênção para todas as nações. Gênesis 12:3. Quando Deus chamou Abraão em meio a um mundo cheio de idolatria e incertezas, ele fez uma promessa extraordinária: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Essa não foi apenas uma promessa pessoal, mas um pacto que atravessaria gerações e moldaria a fé de bilhões de pessoas até os dias de hoje. Abraão deixou tudo para trás: sua terra, sua parentela, sua zona de conforto, para seguir a voz de Deus. E desse ato de fé nasceu algo muito maior do que ele poderia imaginar. Através de sua descendência, Deus levantaria o povo de Israel, enviaria os profetas e, por fim, traria ao mundo o Messias, Jesus Cristo, o maior cumprimento dessa bênção. O impacto dessa promessa é gigantesco. No judaísmo, Abraão é o pai da fé, o primeiro a confiar plenamente em Deus e a obedecê-lo. No cristianismo, vemos em Jesus Cristo o cumprimento perfeito dessa palavra, pois nele todas as nações recebem a oportunidade de salvação. No islamismo, Abraão, Ibrahim, também é reconhecido como um exemplo supremo de submissão e fé. Ou seja, bilhões de pessoas no mundo hoje reconhecem o poder da promessa feita em Gênesis 12:3. Essa aliança é como um fio invisível que conecta gerações, línguas e culturas diferentes. Ela mostra que o plano de Deus nunca foi apenas para um povo, mas para todas as famílias da terra. Através da fé de Abraão, nós também somos chamados a acreditar que Deus cumpre o que promete. E aqui está a grande lição: se Deus foi fiel a Abraão, ele também será fiel a nós. A mesma bênção que alcançou povos distantes, em tempos diferentes, pode alcançar você hoje. A promessa continua viva, porque o amor de Deus não tem fronteiras. Agora eu quero ouvir você. Você crê que a bênção de Abraão alcança sua vida e sua família? Você sente que Deus continua cumprindo suas promessas hoje? Escreva nos comentários uma palavra de fé, como: eu recebo essa promessa em minha vida. A bênção de Abraão está sobre a minha casa. Ou, eu creio que Deus é fiel em todas as gerações. Vamos transformar os comentários deste vídeo em uma corrente de fé, proclamando juntos que a promessa de Deus não falha. Escravidão de Israel no Egito. Gênesis 15:13. Deus disse a Abraão: sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Esse anúncio pode parecer sombrio. Afinal, quem gostaria de ouvir que seus descendentes passariam por tanto sofrimento? Mas, por trás dessa revelação, havia um propósito maior. Deus não apenas falou da escravidão, ele também prometeu a libertação. Uma promessa que mudaria a história de uma nação inteira. Israel viveria anos de dor, lágrimas e opressão sob o jugo egípcio. Mas foi no meio da aflição que se forjou a identidade de um povo escolhido, um povo que aprenderia a depender exclusivamente da mão do Senhor. E quando chegou o tempo determinado, Deus levantou Moisés como libertador e com mão forte mostrou seu poder ao Faraó e ao Egito inteiro. Esse episódio nos ensina que até os momentos de cativeiro fazem parte de um plano maior. Muitas vezes não entendemos por que passamos por lutas, porque enfrentamos prisões espirituais ou fardos que parecem pesados demais. Mas se há uma coisa que a história do Êxodo nos mostra, é que o sofrimento nunca é o fim, e sim o cenário da libertação de Deus.
Assim como Israel saiu do Egito de cabeça erguida, carregando não apenas sua liberdade, mas também os tesouros que antes estavam em mãos inimigas, você também pode crer. A tua luta não será em vão. O Deus que prometeu libertação é fiel para cumprir. Agora quero te convidar a participar ativamente desse vídeo. Escreva nos comentários a sua declaração de fé. Escreva: eu creio que Deus é o meu libertador. A minha escravidão espiritual vai se transformar em vitória. Assim como Israel foi liberto, eu também viverei a minha libertação. Deixe sua afirmação de fé nos comentários, porque cada palavra escrita é como um testemunho público daquilo que você acredita. E quem sabe a sua declaração pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para acreditar na libertação que vem de Deus. O cetro de Judá, a profecia do reino que jamais passará. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, 10. Quando Jacó estava no fim da sua vida, ele reuniu seus filhos para abençoá-los. Mas suas palavras não foram apenas bênçãos comuns de um pai para os filhos. Elas foram declarações proféticas, carregadas de promessas que atravessariam séculos. A palavra liberada sobre Judá é uma das mais impressionantes. O cetro, símbolo de autoridade, realeza e governo, jamais se afastaria de sua linhagem. Essa não era apenas uma honra temporária, mas uma promessa eterna. E de fato, vemos na história que, da tribo de Judá, vieram reis como Davi e Salomão. Mas a profecia ia muito além do reino terreno. Ela apontava para o Messias prometido, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que veio da raiz de Davi e cuja autoridade não terá fim. Esse texto nos mostra que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo que passem séculos até que se concretizem. O cetro está nas mãos de Cristo e nenhum poder humano ou espiritual pode arrancá-lo dele. Hoje, isso significa que a liderança, a justiça e o governo de nossas vidas devem estar sob o domínio de Jesus. Agora, pense nisso. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e achamos que Deus esqueceu de suas promessas? Jacó profetizou algo que só se cumpriria de forma plena muitos séculos depois. Isso nos ensina que a promessa pode parecer demorada, mas no tempo de Deus ela se cumpre com perfeição. Por isso, creia. Se Deus disse que vai fazer, Ele fará. O cetro está firme nas mãos do nosso Salvador. Convite ao público para engajamento nos comentários. Escreva nos comentários: eu declaro que o cetro da minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Compartilhe também. Qual promessa de Deus você está esperando se cumprir? Declare com fé nos comentários para que todos juntos possamos edificar uns aos outros. Se você crê que Jesus é o Rei prometido em Gênesis 49, 10, escreva: o cetro pertence a Cristo, meu Rei eterno. A Torre de Babel e a diversidade das nações, um propósito divino. Gênesis 11, 9. Você já parou para pensar por que o mundo é tão diverso? Por que falamos línguas diferentes? Temos culturas tão distintas e tradições únicas? A resposta está em um dos eventos mais marcantes da Bíblia, a Torre de Babel, Gênesis 11, 9. No passado, toda a humanidade falava uma única língua e vivia unida. Motivados pelo orgulho, pelo desejo de se elevar acima de Deus e construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu, as pessoas começaram essa grande obra. Mas Deus, em sua sabedoria, viu que a arrogância humana precisava ser contida e que havia um plano maior para a humanidade. O que aconteceu? Deus confundiu as línguas, fazendo com que as pessoas não se entendessem mais. Isso levou à dispersão das nações pela terra. O que poderia parecer um castigo, na verdade, revela algo maravilhoso.
A diversidade cultural e linguística que vemos hoje tem origem divina. Cada povo, cada idioma, cada tradição faz parte de um propósito maior que só Deus poderia planejar. Reflexão para a vida de hoje. A diversidade que às vezes nos confunde ou nos separa é, na verdade, um reflexo da criatividade divina. Mesmo quando enfrentamos incompreensão ou conflitos, podemos confiar que há um plano de Deus para unir corações e nações de maneiras que muitas vezes não compreendemos. O orgulho pode nos afastar de Deus, mas a humildade nos aproxima dele e nos ensina a valorizar a obra que ele criou em cada povo e cultura. Participe nos comentários. Queremos ouvir sua fé e experiências. Alguns exemplos de comentários que você pode deixar. Eu creio que Deus tem um plano para unir todos os povos. Mesmo na diversidade, vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. A história da Torre de Babel me faz refletir sobre a importância da humildade diante de Deus. Vamos juntos declarar: Senhor, ensina-nos a valorizar a diversidade que Tu criaste. Deus, ajuda-nos a unir corações e espalhar a Tua paz pelo mundo. Conclusão: a Torre de Babel nos lembra que a vontade de Deus é maior que os planos humanos. Ele transforma o orgulho em aprendizado, a confusão em propósito e a diversidade em beleza. Hoje podemos celebrar a obra de Deus em cada língua, cultura e nação, confiando que tudo está sob seu controle. O juízo de Sodoma e Gomorra, uma lição de fé, obediência e esperança. Gênesis 19, 24. No capítulo 19 do livro de Gênesis, encontramos uma das histórias mais impactantes da Bíblia: o juízo de Sodoma e Gomorra. Estas cidades estavam mergulhadas no pecado, na corrupção e na indiferença à vontade de Deus. A maldade parecia não ter limites e a população ignorava completamente os princípios divinos. Mesmo diante de tanta depravação, a narrativa revela algo extraordinário. A justiça de Deus sempre caminha junto com sua misericórdia. Ele não deseja destruir sem propósito. Ele deseja transformar e salvar aqueles que o buscam com coração sincero. Quando Deus anunciou a destruição das cidades, Ele também mostrou sua graça ao salvar Ló e sua família, pessoas que permaneceram fiéis e obedientes. Essa história nos lembra que, mesmo em meio a um mundo que parece mergulhado na injustiça, a fé e a obediência verdadeira nos conduzem à proteção e à salvação divina. Lições de fé e obediência. Gênesis 17, 29. O pecado tem consequências reais. Ignorar a voz de Deus ou viver em desobediência traz consequências sérias. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas, nossas escolhas têm impacto em nossa vida e na daqueles que nos cercam. A fé verdadeira protege permanecer firmes na confiança em Deus, nos dá força e coragem mesmo diante das adversidades. Ló e sua família foram poupados justamente por sua fé e obediência. Deus é misericordioso e oferece arrependimento. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele nos dá a chance de recomeçar, de corrigir caminhos e de vivermos de acordo com seus ensinamentos. Participe e compartilhe sua fé. Queremos ouvir você. Nos comentários, conte suas experiências e inspire outras pessoas. Você já sentiu a intervenção de Deus em momentos difíceis? Como a história de Sodoma e Gomorra te inspira a viver de maneira justa e obediente? Qual é a lição mais importante que você aprendeu sobre juízo e misericórdia divina? Cada comentário será um testemunho vivo da ação de Deus nos dias de hoje. Vamos criar juntos uma corrente de fé, esperança e inspiração. Afirmações de fé para comentar. Para te ajudar a participar, aqui estão algumas declarações que você pode usar e adaptar. Confio na justiça e na misericórdia de Deus. Deus me guia e me protege em todos os momentos. Mesmo em meio às dificuldades, sigo firme na fé.
A fé me fortalece e me mantém no caminho certo. Deus transforma minha vida com amor e sabedoria todos os dias. Dica: você pode escrever sua própria versão, contando algo pessoal. Isso torna o comentário único e inspirador para todos que lerem. Descendência prometida a Isaque. A fidelidade de Deus cumpre suas promessas. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 19, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a fidelidade de Deus. Ele garante a Abraão que Isaque será o herdeiro da promessa. Essa não é apenas uma simples herança terrena, mas o início de uma linhagem abençoada que carregaria a aliança divina para as gerações futuras. Mesmo diante de dúvidas, desafios e circunstâncias aparentemente impossíveis, a promessa se cumpre. Abraão já era idoso e Sara, sua esposa, além de estéril, parecia ter perdido a esperança natural. Mas a palavra de Deus não falha. Isaque nasceu como sinal da fidelidade divina e da certeza de que o plano de Deus jamais pode ser frustrado. Reflexão para nossas vidas. Assim como Abraão esperou pacientemente pelo cumprimento da promessa, cada um de nós pode encontrar conforto em saber que Deus está no controle da nossa história. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece improvável, a fidelidade divina age nos bastidores, preparando cada detalhe para que suas promessas se manifestem. Chamada à ação para os comentários, queremos ouvir você. Compartilhe sua fé nos comentários e diga: creio que Deus cumpre suas promessas na minha vida. Minha herança é espiritual e eterna, assim como Isaque recebeu a bênção. Mesmo nos desafios, confio que Deus tem um plano perfeito para a minha vida. Cada comentário será uma expressão de fé e inspiração para toda a comunidade. Vamos juntos declarar que a fidelidade de Deus não muda e que suas promessas continuam vivas hoje. Conclusão: a história de Isaque nos lembra que a obediência, a paciência e a confiança em Deus nunca são em vão. Cada geração que segue a fé verdadeira faz parte de um plano maior, cheio de propósito e esperança. Que possamos ser testemunhas vivas da promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas, assim como se cumpriu na vida de Abraão e Isaque.